Estar nessa casa, ver essa quantidade de pessoas, caminhar, percorrer cada espaço, me trouxe lembranças, memórias e falar de coragem da fé. Coragem da fé é seguir o coração. Nós falamos, sabia que eu ia aprontar. Essa sou eu. Se eu não fizer isso, está errado. Talvez é melhor assim, né? Ou não? Vocês que sabem. Então pode deixar. E o que eu andando, eu estava sentadinha ali, fui ali fazer uma oração e de repente me sentei e comecei aos encontros, né? Cada coração, cada abraço, cada olhar, né? E eu acredito que o amor, né, quando nós falamos de Jesus, né, que não tem nada escrito por ele, mas quantos discípulos falam sobre Jesus e nos traz informações tão atuais. E aí eu comecei a olhar cada um, e aí eu abraço uma pessoa, eu abraço outra, e aí eu vou me emocionando, aí de repente chega um enxovalzinho para eu levar para a Bahia, para entregar, ou seja, a pessoa lembrou, eu falei, meu Deus, eu fui ficando de um jeito, quando o Carla me chama para dar uma voltinha no GAF, e que eu fui olhando cada espaço, e falar de coragem. Coragem, às vezes, é abrir as portas para alguém tão querido que às vezes você não conhece muito e que faz tanto. Coragem é você seguir seu coração, a sua intuição e ir, mesmo sem saber onde encontrar, porque você sabe, dentro de você, que existe uma força grandiosa que nos direciona para a luz. Não é fácil seguir Jesus. É bonito falar sobre Jesus. Porque quando fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e nós vamos olhando no passar do tempo e a gente percebe que nem a nós mesmos nós amamos, então coragem da fé é olhar as nossas sombras, é reconhecer que nós a temos, mesmo vestida de branco ou de vermelho ou preto, mesmo dentro de uma casa espírita ou lá fora com os nossos amigos ou adversários. Coragem de professar o cristianismo é ter coragem de amar. E se amar reconhecendo o imperfeito, eu acredito que seja um dos nossos maiores desafios. Porque uma das doenças que nos assola é a tristeza. Que ela chega através da amargura, que ela chega através da revolta, que ela chega através da raiva, e a gente vai engolindo todos esses sentimentos e emoções, porque nós acreditamos que precisamos amar, nós incorporamos isso, mas nós não vivenciamos, e isso é o diferencial. Estava pensando o que dizer, foi tão rápido o convite. Eu falei, como eu vou falar sobre a coragem da fé? Coragem, fé, força espiritual. Coragem, agir com o coração. Engolir tudo, esconder tudo, colocar debaixo do tapete, para simplesmente mostrar que é uma pessoa melhor, não está mais nesse momento. Quando o Evangelho fala claramente sobre os trabalhadores da última hora, tudo bem que a gente tem que trabalhar, temos que cuidar dos nossos irmãos mais favorecidos, mas nós também temos que trabalhar em nós mesmos, enxergar a luz. E não tem como eu enxergar nenhuma sementinha aqui de amor, de luz, se eu não enxergo as minhas maledicências, se eu não enxergo a minha raiva, se eu não enxergo a minha revolta, se eu não enxergo a inveja. Ó, meus irmãos, puros, evoluídos, nós não somos.
quando Jesus diz, para falar sobre ele, para reconhecer que Cristo esteve aqui nesse planeta, as pessoas eram jogadas para os leões, e ainda assim ultrapassava todas as barreiras do medo e se colocava a serviço, porque conviveu, ouviu dizer que aquele homem era puro amor. Quando eu estava no Uber, geralmente colocam várias músicas, um som muito alto, e quando eu entrei, eu ouvi um louvor. E ali foi baixando e foi elevando a minha frequência, eu fui melhorando, porque eu sou tímida. Eu amo falar, mas eu morro de vergonha de falar. Eu vejo esse tanto de gente, eu fico querendo ficar pequenininha, sabe? E não é pelo julgamento, é por ter que me expressar. Então é um desafio. Então nós estamos vencendo essas barreiras todos os dias. Imagina, eu estou dizendo que eu tenho vergonha de estar aqui em cima falando sobre o que eu acredito. Eu andei numa casa que eu sonhei. Se vocês souberem aonde é que eu andei aqui, que mais me emocionou, teve 2 lugares. Claro que a maca é maravilhosa. Olha que sala iluminada quando entra ali. É impossível não sentir a energia de amor ali dentro. É impossível não sentir. Mas quando eu cheguei dentro do banheiro, o banheiro que eu sonhava com ele. Eu sonhava com ele e muitos não sabem por quê. A coragem para falar sobre Cristo, a coragem da fé, é às vezes enfrentar todos os nossos amigos da doutrina espírita por um alcoólatra. É enfrentar pessoas quando você entra numa casa e as pessoas mal te conhecem. E chegando à tarde, uma pessoa fala: como este homem vai entrar dentro dessa casa? E eu olhei a pessoa, ela não está aqui mais, viu gente? Não precisa ter curiosidade para procurar. Te juro. Isso é natural. Nós somos assim. E a pessoa olhou para mim e falou assim: ele não pode entrar nessa casa. Ele é alcoolizado, ele fica lá fora. E quando eu ouvi isso, dentro de mim é como se tivesse enfiado uma faca. Eu pensei: está falando isso dentro da casa de Cristo? Eu não posso ouvir isso e calar. Porque eu ia fazer o quê? Fazer exatamente o que Cristo diz. Que eu ia esconder. Eu não ia falar sobre ele. Porque às vezes é muito bom quando está tudo muito organizado. Mas é aquele que traz as sombras que modifica a casa. Hoje tem um banheiro maravilhoso ali. Muitos aqui não sabem, vocês podem depois conhecer, porque as meninas estavam medindo, vão colocar uma pia maravilhosa, uma cuba excepcional. Vai lá conhecer depois para entender a história do banheiro. E eu olhei essa pessoa e disse: se ele não entrar nessa casa, eu saio. Eu sou autista, gente. Eu falo sem filtro, principalmente quando eu sou confrontada. E a pessoa me olhou e falou: mas trabalho, costura, estava quietinho e eu aqui dentro. Aí eu falei: não é possível isso. Mas ele faz algazarra, ele atrapalha a constelação, ele isso, ele aquilo. Enfim, aquilo me incomodou de uma certa forma. E aí, mas trouxe um lauro para mim, porque eu adoro o desafio. Quando isso ocorreu, eu falei: agora que eu não saio dessa casa, de jeito nenhum, eu vou ficar aqui. E fiquei, e estou aqui. Porque quando eu olho cada coisa que é feita, igual a Carla falou: Ana, me disseram que você queria um banheiro aqui. Alguns nem sabem por quê, mas eu falei: se era banheiro que ela queria, aqui está o banheiro. Chuveiro. E o chuveiro, perdão, o banheiro existiu, obrigada. O chuveiro. Por que o chuveiro, meus irmãos? E aí vocês vão saber o fim. E para vocês entenderem.
E eu era uma pessoa, é um filho, né? Ele desencarnou, era um filho para mim. E o que ele não tinha era lar. Ele tinha uma mãe desestruturada, que tinha um marido desestruturado, que não era pai, os irmãos todos desestruturados. Porque a gente vê alguém na rua, a gente geralmente fala, malandro, usa droga, mas ninguém quer parar um segundo para olhar quem é ele. Eu entendo também, porque afinal de contas, nós temos tantas coisas, tantas dores, tantas histórias dentro da gente, que às vezes a gente passa duro para não ouvir alguém, porque é a gota que pode desestabilizar, mas também é a gota que cura. Então nós temos que decidir aonde queremos ficar. Porque é querer, é decisão. A coragem da fé é decisão. Quando eu fiquei na casa e comecei a trabalhar, e as coisas foram acontecendo, né? Uma família maravilhosa que é essa casa, né? E eu mais feliz, e esse meu filho andando para lá e para cá. Chegou um momento que todo mundo, a Odelina já não sabia mais quantas barracas ela pedia para os outros. Quer pedir as barracas, a gente colocava lá, colocava os colchões, gente, imenso, que mal dava para ele sair de dentro, na calçada. Alguns olhavam e falavam, que coisa estranha. Mas ele tinha o lugar dele. E era assim, se ele saía, de repente vinha alguém, pegava aquela barraca dele, levava embora, estava ele sem a barraca e estava ele ao léu. E nessas épocas de frio, nosso coração doía mais. Corríamos atrás de cobertores, né? Que sempre tem alguém para fazer as doações. E ele era o primeiro a ter essas coisas. Claro. E o chuveiro? O tempo foi passando e ele faltava o chuveiro. Porque ele tinha roupa que as meninas separavam do bazar para ele. Mas aonde ele ia tomar banho? Não tinha. Eu queria que fizesse um banheiro ali atrás. Às vezes eu dava uma mangueira para ele e falava, por favor. Eu estava presidindo a casa, viu, gente? Por favor, fica quietinho aqui. Não conta para ninguém que eu fiz isso. Por favor, não conta não. Porque olha o que eu estou fazendo você tomar banho ali naquele cantinho. Esse meu filho, e eu fui buscá-lo no lugar onde ele se encarnou, dentro daquele lago ali, tomando banho. Eu nunca vou esquecer. Eu posso amar todos vocês aqui, mas ele era o chuveiro que me faltava. Então, quando eu entro nessa casa, que eu vejo que o chuveiro, que muitos não sabem porque faz um banheiro lindo, eu agradeço a Jesus Cristo por ouvir os nossos clamores. Porque às vezes, meus irmãos, a gente não clama por nós, a gente clama pelo nosso irmão. Às vezes, tudo na nossa vida não está tão bom, mas tem meu irmão, Carlos Primolan, que a mãe está desencarnando. A minha já foi, tem mais de 12 anos, mas ele vai passar por isso. E não dói, porque eu sei. Empatia são palavras lindas, gratidão é maravilhoso, mas vivenciar o Evangelho é sublime. Porque a única coisa que nós precisamos fazer é nos amar, com todas as nossas deficiências. Porque quando a gente ama o imperfeito, perfeito se torna. Porque aí a luz não se envergonha de aparecer. Não tem ninguém tão perfeito. Eu falo muito, né? Eu falei esses dias, ontem eu repeti, que o título de mestre nunca vai ser para mim. Porque eu nunca acho que estou pronto. Porque enquanto eu estiver encarnado, eu tenho muito que aprender. E o aprendizado é toda hora. Eu vim falar. E olha quando eu aprendi. Eu olhei cada plantinha, eu fiquei passeando aqui dentro. Eu podia estar ali lendo. Foi uma escolha de andar com a minha irmã. Ver cada planta. Eu falei para ela, vocês sabiam que quando eu vi a jiboia aqui, eu falei, não, isso é demais para mim. Porque é a minha planta preferida. Então,
Do mesmo jeito que a gente está aí buscando para fazer para o outro, a gente recebe sem pensar. Eu vim aqui hoje, não foi para olhar nada. Foi para cobrir um irmão que não pôde dar a palestra. Vim sem a palestra planejada. Encontro uma irmã ali e falo, eu estou aqui, eu vim para ajudar. Aí eu olho e falo, que bom, você veio para ficar? Alguns me perguntam. Eu já nem falo antes, olha, na vez passada, quando falava, você veio para ficar? Eu falava, não, eu não vou embora da minha Bahia, não. Agora as pessoas já perguntam assim, você vem para ficar? Eu falei, ainda não. Mas eu acho que eu vou voltar. As notícias de hoje, que eu te dei. Não, aí é sobre isso. Porque a gente começa, o que eu falei com a Carla, de repente ela me leva ali num lugar que de todo jeito que eu varria, de todo jeito que esfregava, não limpava aquilo. E ficava muito lodo na chuva, folhas caíam, era muito desafiador. São coisas que vocês não veem, onde fica o gás. Não é porque a gente não era limpinho, não. A casa de Jesus, a gente limpa até mais. Mas era a estrutura. E de repente, quando eu entro, ela falou, você viu lá no fundo? Eu falei, não. Aí ela falou assim, vamos lá. Quando eu olhei aquela área de serviço, com aquele nível, que é assim, eu admiro arquiteto e engenheiro, mas minha avó era quase uma mestra de obras. Então, eu olho ali e vejo aquele piso certinho. Ah, mas eu fiquei feliz demais. Olhando a caída da água, ficou fenomenal. Então, às vezes nós precisamos ir para dar espaço para alguém que tem fibra também. Porque às vezes nós temos a ação, mas nós ficamos com medo do nosso irmão que está tomando banho ali atrás e as pessoas acharem ruim, porque é o jeito. Tem gente que chega e fala, não quero saber, eu vou fazer. E casa espírita, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer. E sabendo o que está fazendo para o bem, a gente não precisa ter dúvidas. Difícil não é falar que é espírita hoje mais. A gente está preso, está tudo certo. Né? A gente pode falar para todo mundo, é até orgulho, porque quando fala espíritas, quando fala kardecista, o povo fala assim, ah, esse povo é caridoso demais. Eu ouvi essa semana uma frase, que horas que eu preciso parar? 10. Tá, então tá. Eu ouvi uma frase de uma pessoa que eu amo muito, e aí ela falou assim, nossa, difícil, contanto, né? Era quando eu ia lá para a porta, muitos aqui não sabem o que é isso, da porta do Alô Brasil. Porque lá na porta do Alô Brasil eu ficava lá pedindo alimentos. E eu recolhi aquilo. E aí, um dos nossos oradores, e eu acredito que seja uma das referências espíritas no estado de Goiás, viu aquela jovem lá e falou, essa religião deve ser boa, né? Porque essa menina não precisa estar aí nesse lugar e ela está aqui pedindo, angariando alimentos. Eu tenho que conhecer a doutrina espírita. Então, dizer que é kardecista, espiritualista, espírita, é fácil. Caminhar, alinhar a nossa caminhada com o que é dito no Evangelho, às vezes esse é o desafio. Nós temos uma tendência de olhar muito para a nossa dor, e é natural. Lembra que eu falei que a gente precisa se amar? Que esse é o início, que é o auto-amor, que é o autocuidado. O que é o auto-amor? É me cuidar, é saber que aquele alimento que eu como não é bom para mim e parar. É saber que aquele lugar que eu vou, que todas as vezes que eu vou, eu saio de lá mais triste do que eu cheguei, é sair. É saber que está convivendo com pessoas que estão te fazendo sofrer, é ter força e dizer, não é para isso que eu vim para esse planeta para ser feliz.
E quando nós vamos fazendo essas mudanças na nossa vida, é fácil olhar para o outro e perceber que ele precisa do amparo e estender a mão. A gente não faz isso, na maioria das vezes, porque nós estamos muito ocupados na nossa mente. Que mente? Com tantas coisas que não existem. A gente cria, não tem nada mais fantástico. Internet é maravilhoso, mas foi criada por uma mente, não é? O Instagram, tudo não é criado por mentes. Então a nossa mente ela é fantástica. A gente não usa o potencial total. Não conseguiríamos. Mas nós também utilizamos ela para nos acabar. Eu disse também ontem que eu não preciso de ninguém para me fazer mal. Eu não preciso de ninguém para me fazer sofrer. Porque se eu quiser ficar triste, se eu quiser sofrer mesmo, é só eu sentar num lugarzinho, talvez nem sentar, eu só preciso encostar. Porque eu faço isso com excelência. Para me destruir com essa minha mente brilhante, eu me coloco num lugar que talvez ninguém, que às vezes não tem muita simpatia por mim, faria. Então é sobre isso. Aí, se eu sou capaz de fazer isso comigo, então eu me conheço. Eu sei o que me machuca. Eu sei o que corrói, o que dói, o que não ajusta. Eu sei o que não me cabe e estou insistindo em vestir, e usar e viver. Coragem da fé é a mudança, é a ação. É transformar aquilo que não está legal na minha vida. Eu não preciso, porque a conduta é muito, né? Nós temos vários livros que é o eixo que nos orienta, mas também nós temos a nossa centelha divina. Vós sois deuses. Está tudo aqui registrado. Só quando eu estou me perturbando, me desorientando, eu não me conecto com isso. Ana, e o que você acha então? Se está tudo aqui dentro, por que eu vou na casa espírita, meus irmãos? Muitas coisas que são retiradas ali não são nem nossos irmãos que não estão aqui encarnados, desencarnados. São mesmo influências que nós nos machucamos, adoecemos. A gente tem essa capacidade. Então hoje, a gente não precisa de muito para poder dizer: eu acredito em Cristo, eu professo, eu vou à casa espírita, cuidar de mim, porque quando a gente escuta isso aqui, o trabalho é fundamental, mas ouvir às vezes uma palavra desperta a gente. Uma palavra desperta a gente. E aí a gente chega aqui, onde estiver 2 ou mais pessoas, ali estarei. É isso. Cria-se uma energia que move, que nos une, que a gente olha para o irmãozinho que está sentado do lado e a gente diz: está na hora de rever a minha família. E aí a gente passa pela... Olha, nós temos aqui a espiritualidade que vem, nos cuida, limpa nosso corpo físico, a nossa mente, nos aconselha para a mudança. É muito fácil ser zen, quando tudo está bom. A gente é. Mas se a gente sair daqui, se a gente for atravessar a rua e buzinarem e nos assustar, me conta o que vem dentro da gente. Uma energia, chega assim, a gente sente aquecer. A gente fica com raiva. Será que eu estou falando a verdade? Ou será que isso acontece só comigo, né? Que às vezes, né, eu estou falando, às vezes isso acontece comigo. Então, manter o equilíbrio é importante. Nutrir. Isso aqui que nós estamos fazendo, nós estamos nos alimentando da boa palavra, da água fluidificada, do tratamento, e nos auxilia a nos reconhecer como filho de Deus
e nos orienta a nossa caminhada. Então, a vivência foi a única coisa que eu consegui anotar. A vivência, hoje, que é a prática dessa coragem, exige atitudes concretas, tais como coerência de vida. Então, não é só falar que é espírita, né? Que a gente crê em Jesus Cristo. Mas é alinhar o pensar, o sentir, o falar, o agir com os padrões evangélicos. É ter resiliência e tolerância. Sofrer humilhações sem revidar. Perdoar as ofensas. É manter a crença na bondade, mesmo quando a maldade parece triunfar. É ter humildade. E ter humildade é aceitar as rotinas, os encargos diários, com alegria, trabalhando para o bem, pelo bem do próximo, sem buscar aplausos públicos. A doutrina espírita professa a coragem da fé, mas isso é assumir o compromisso de regeneração pessoal e moral, sendo testemunha viva dos ensinamentos do Cristo em todas as circunstâncias diárias. Aí fica um pouquinho mais complexo. O que eu preciso deixar para vocês é que talvez a gente não consiga, a princípio, fazer tudo isso, ter essa coerência de alinhar, pensar, sentir, falar e agir. Mas olha, se a gente começar a mudar os nossos pensamentos, nós vamos começar a alinhar o nosso sentir, o nosso falar e o nosso agir. Tudo começa na mente. Então, todos nós, sem exceção, somos capazes de fazer a mudança. E a mudança não é olhar para o nosso irmão, para o esposo, para o filho e querer que ele mude. O relacionamento. Eu gosto tanto, mas essa pessoa tinha que mudar. Não, então você não gosta. Você gostaria que o outro fosse exatamente como você quer. Você não gosta. Porque amar é aceitar o outro como ele é, não é isso? E segurar na mão e ser exemplo para que o outro modifique. Nossos filhos, nós podemos falar um monte de coisa para eles, mas de verdade, é o nosso proceder, nossa ação que se torna exemplo. Às vezes é mais profundo, está na genética. Às vezes a criança nem viu o bisavô, o avô, mas alguém, um parente distante, fala: nossa, esse menino fica parado igualzinho o bisavô. Então é muito mais profundo. E se nós queremos fazer com que o futuro das crianças, que é a evangelização, se nós queremos a mudança do nosso estado, do nosso, primeiro do GAF, da nossa cidade, do nosso estado, da nação, gente, é tudo conosco. Não é dizer, ninguém faz, e eu também não. Para finalizar, esse meu filho, o nome dele é chique. Ele chama Roosevelt. E ele deve estar por aqui. Quando ele desencarnou, eu fiquei desorientada. Porque eu já tinha perdido tanta gente. Eu liguei para a Laudelina. Falei: Laudelina, eu preciso de você. Ela falou: o que foi, minha filha? Eu falei: olha, eu já fui na como que chama esses negócios aqui, meninas? Associação. Tá vendo como? Sabem? Associação. Eu fui na associação, o salão lá, para ver se poderia
velar o Roosevelt. Uma igreja evangélica me ofereceu, sabendo que eu era daqui, me ofereceu lá, falou, pode ali, na frente. Mas aí a Laudelina falou assim, Ana, nós fizemos aqui, conseguimos arrecadar, angariar fundos, você pode organizar um lugar, por exemplo, no Jardim das Palmeiras ou algum outro lugar, você já tem o dinheiro para a sala. Falei, ô Laudelina, mas as pessoas que vão querer ver o Roosevelt não conseguem ir. E ela disse, Ana, você está querendo colocar o Roosevelt lá no garfo? E eu disse, se você puder fazer isso por mim. Ela falou, mas você que é presidente da casa. Eu falei, mas eu preciso do seu aval. Foi assim que ele foi embora. Todo, crente ou não, alcoólatra ou não, usuário de drogas ou não, família, parente, apareceu. Trabalhadores da casa. Nós despedimos do Roosevelt com as músicas que escutávamos no sábado. Foi aqui que ele foi velado. Quando eu olhei o chuveiro, as lágrimas desceram. Mas no mesmo instante, como eu disse para vocês, que eu não me deixo. Não deixo. Cair, mergulhar, afundar. Eu poderia naquele momento falar, agora o chuveiro está ali. Mas o Roosevelt não está para tomar banho. Eu olhei para o chuveiro, achei o chuveiro maravilhoso, o banheiro belo, e falei, obrigada por ter esse lugar. E aí eu falei, mas a partida dele foi aqui dentro. Então o que é um chuveiro? Né? O que é um chuveiro? Ele estava todo cheio de flores, tinha café, tinha lanche para todo mundo. Eu acho que o GAF ficou mais conhecido ainda na região, porque a gente não olha para isso, porque pela ação. Então seguir a Cristo, agir como tal, às vezes ser desafiadora, ousada, como diz os baianos, mas é ousada, tem que romper as barreiras que foram criadas pelos homens. Jesus só queria o nosso amor, só queria que nós acreditássemos que o reino dele não era desse mundo. Por quê? Porque ele reconhecia o todo Criador como Pai. E ele sabia a função e o propósito de estar neste planeta. E sabia exatamente quando ele se ausentaria. O tempo de Jesus foi breve. Mas o que falar? Nós estamos falando de Jesus em 2026. Eu posso correr, mudar de religião, acrescentar religiões em mim, mas uma coisa eu confesso para vocês e vai ficar registrado. Aos 13 anos eu critiquei um padre porque eu falava que eu não acreditava em Adão e Eva. Acreditava não. Eu achava que aquilo tudo era muito fantasioso. E também não acreditava. Poxa, Jesus passou por tudo isso. Sabe o que ocorreu? Depois dessa minha conversa com esse padre, fui embora, dormi. Eu tinha 13 anos. Eu sonhei com a crucificação de Cristo. Eu sentia aquela poeira, aquele lugar. Gente, não existia internet para poder olhar. Surgiu um filme aí que fala sobre Maria de Madalena, que nem é espiritualista, mas conta relatos como um documentário. E quando eu olhei a cena, que eu olhei aquele lugar, eu falei, foi como meu sonho. Não tem como. Ele esteve aqui. Ele nos ensinou. E ele vive em nós a partir do momento que nós deixamos a porta abrir. E eu sou grata a todos vocês por estarem aqui, por estarem nessa casa maravilhosa, que a espiritualidade amiga, né, me dê várias oportunidades para ver
pequenos e grandes feitos aqui. E às vezes eu não vejo, mas sentir. Eu sou grata a cada pessoa que fortalece essa casa, porque amor é isso. Às vezes precisamos partir, mas nós queremos que cresça. Isso é com Gafi, isso são com os filhos, isso são com os relacionamentos. Amor é deixar ir quando não é mais possível permanecer. Crescer é isso. Tirar as amarras é desligar, é desabotoar e seguir em frente com confiança, com amorosidade, com fé, porque coragem só se tem aquele que tem fé. Boa noite, muito obrigada.